E eu, de pronto, como proponente, então, deste convite ao secretário, vou fazer, assim, alguns questionamentos. Primeiro, enaltecer o fato de temos um secretário que é um agente prisional, então, mostra, efetivamente, a participação dos agentes prisionais, como ele me levantou, e hoje, como secretário. O secretário levantou algumas questões, dentre elas a preocupação com a questão das prisões, e o Brasil tem adotado uma política de... Como chegou o deputado Titon, eu já comecei a fazer as perguntas. Com a questão do excesso de penas no Brasil, que são penas de prisão. Mesmo países que sempre adotaram esse modelo, como os americanos, estão tentando diminuir atualmente as prisões. Eu quero concordar com a ideia de que, diferente do que penso em determinados setores da sociedade, é preciso diminuir o aprisionamento de várias questões. A própria deputada Ada De Luca, que foi secretária, falamos aqui a questão por exemplo, a questão de prisão alimentar, que ao pé da letra seria até vedada pelo chamado Pacto de São José da Costa Rica no Brasil, mas permanece como um dos mandados de prisão. Poderiam ser usadas outras alternativas. Bom, quero perguntar ao secretário, então, primeiro, se ele pudesse, em relação a essa questão da ressocialização, já que é uma das atribuições da Secretaria, além de várias questões foram colocadas aqui, como a educação, ensino profissionalizante, o que a Secretaria faz. Segundo, pergunto, em relação à questão da leitura, né? Nós temos um debate sobre essa questão, inclusive um projeto em Santa Catarina, uma lei em Santa Catarina, há um estímulo para que, se o preso ele lê determinados livros lá e faz um resumo, acaba tendo um benefício na remissão da sua pena. Sim. Como é que está sendo aplicada essa legislação? Eu, como gosto muito de livros, inclusive estava vendo o próprio ex-presidente Lula, está na cadeia, lendo livros, até comprei um que ele estava lendo lá, que chama um cabalista em Lisboa, que ele estava lendo para ver o que está lendo o Lula lá na prisão. Depois, pergunto em relação a um temor da população, em relação à questão do aumento de facções organizadas nas cadeias. Qual é o cenário atual em Santa Catarina? Também se fala muito na vinda de determinadas organizações para o Estado, mais especificamente o PCC. O que o secretário nos tem a dizer em relação a esta questão? Depois, o senhor apresentou ali alguns números em relação ao número de presos em Santa Catarina. Eu não entendi direito, mas fala ali que tem 5.000 presos provisórios, que Santa Catarina seria um estado que tem, que o secretário pudesse falar, menos presos provisórios em relação aos presos definitivos. Sim. Se Santa Catarina tem menos, imagine o número de presos provisórios no Brasil, né? E aí Vossa Excelência falou que enalteceu o Poder Judiciário em Santa Catarina, porque há uma preocupação no país, de setores da Ordem dos Advogados do Brasil, no qual eu me associo, com esse abuso da prisão provisória. Sim. De qualquer forma, tem preso provisório que está anos na cadeia. Quer dizer, é preciso achar outros mecanismos para tratar essa questão.
Depois, eu pergunto sobre qual o número de pessoas assassinadas e o número de suicídios nos presídios catarinenses. Assassinadas e o número de suicídios. Perguntaria também ao secretário sobre a questão de assistência à saúde. Como é que está a situação da assistência à saúde aos presos catarinenses? Uma outra questão, o secretário para se informar, nós vemos que há quando se faz críticas, principalmente na rede social, e hoje nós temos assim, cada cidadão é um meio de comunicação, uma das críticas que se faz muito, sem conhecimento, é dizer que os presos têm direito a um auxílio reclusão. Parece que há um entendimento que todo mundo tem auxílio reclusão, né? Quando, evidentemente, o auxílio reclusão é um benefício do INSS para determinados presos e auxílio para a família. Se o secretário tem números de quantos dos presos catarinenses recebem efetivamente o auxílio reclusão no Estado. E eu perguntaria também se a Secretaria tem algum programa relacionado com a família dos presidiários, tendo em vista que, dentre as atribuições da Secretaria, claro, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania não tem a finalidade apenas de cuidar do sistema prisional. É de Justiça e Cidadania, evidentemente, é que o secretário, o deputado Titon, é presidente da Comissão de Segurança. Eu estou presidindo, e está aqui o vice-presidente, deputado Gerchet, da Secretaria de Direitos Humanos. E esta questão da Secretaria de Justiça, a questão de direitos humanos não envolve apenas os presos. O egresso. O egresso e toda a sociedade, né? E toda a sociedade também, ela, dentro os objetivos da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, estão inclusos estes outros direitos. Acho que já fiz muitas perguntas, então vou ficando por aqui e devolvo a palavra ao presidente, deputado Titon. Secretário, Vossa Excelência prefere responder às indagações de cada deputado? Sim. O individual ou não, quero ouvir todos primeiro? Não, acho melhor porque para não perder o calor da resposta. Vossa Excelência está com a palavra, então. Obrigado. Na questão da política de ressocialização, deputado Fernando, não foi simplesmente a forma como a gente vê o preso. A gente precisou primeiro trabalhar com a figura do agente penitenciário e com o agente de segurança socioeducativa, porque ele é a pessoa que está lá no dia a dia multiplicando a ação, para um lado ou para outro. Então, por isso as duas coisas andaram para de passo. A academia foi potencializada, ela foi completamente reformulada, logo no início da gestão da deputada Adeluca, não preciso esconder isso, né? A deputada era a nossa secretária e sempre discutimos essas questões, e a academia foi uma das joias da coroa, né? Porque sempre foi algo idealizado como instrumento de transformação. Isso, de fato, aconteceu. Depois disso, lá em 2011 ainda, nós podemos revisar todos os convênios existentes e traçar e deliberar algumas metas. Por exemplo, empresas que não tivessem condições de pagar o que a lei determinava, que é no mínimo, que é pelo menos 3/4 de um salário mínimo para o preso, não poderiam ficar nas unidades prisionais. E tinham que respeitar as jornadas de trabalho preconizadas num convênio adotado pela Secretaria, que era um convênio chamado Começar de Novo, que ele foi desenhado à época em que o ministro Gilmar Mendes era presidente do STF. E esse programa criou cobertura jurídica e orientação técnica para todo o Brasil, para que todos estimulassem a atividade laboral. A partir disso, então, a gente adotou a atividade laboral associada à atividade educacional, com a parceria da Secretaria de Educação, por meio de educação formal nas unidades prisionais. Então, digo assim, a ressocialização, em que pese ela atender diretamente ao sentenciado, ela iniciou inicialmente pelo trabalho de convencimento e de transformação do agente como agente multiplicador da ideia.
Porque os outros estados que nos visitam, e nós tivemos inúmeras missões, inclusive da Argentina, e de 5 ou 6 estados da federação que já vieram aqui, ver como é que funciona, a maior dificuldade que eles têm é de convencer o pessoal do plantão a botar uma empresa dentro de uma unidade prisional e uma sala de aula numa unidade prisional que não tem. Isso muda completamente a rotina de trabalho e impacta diretamente na atividade do agente penitenciário. Então, a política de ressocialização deu certo, o Ministério da Justiça reconhece, tanto que realizou aqui em 2015 a primeira mostra nacional do sistema, primeira mostra nacional laboral do sistema prisional brasileiro, e fez um chamamento público durante esses últimos 2 anos para realizar em outros estados. Acabou nós sendo chamado novamente, agora meio às pressas, em março. O governo federal destacou aí um recurso de aproximadamente R$1.100.000 para a realização de uma mostra laboral aqui em Santa Catarina. Vai acontecer, já de pronto, deixo já o convite, do dia 24 ao dia 27 de julho, todos receberão programação oficial. Vai acontecer lá no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, uma nova mostra laboral nacional, em que todos os estados vão vir aqui discutir o programa laboral, o melhor programa laboral para o Brasil. E, evidentemente, que o nosso programa laboral acaba sendo de destaque. Nós também teremos a presença de uma comissão uma comissão diplomática do Peru, que vem apresentar um decreto presidencial sobre atividade laboral, e também nós vamos discutir, teremos um debate sobre os programas de fechamento de vagas por meio de ações ressocializadoras da Noruega. Então, vai ser um grande debate de discussão da atividade laboral de forma científica, e não apenas empírica. Remissão por leitura, ela é adotada da forma atual. Ela não é uma ação do governo do Estado, ela é uma ação do Poder Judiciário. Em cada comarca, o juiz faz uma portaria e determina como acontece essa remissão. Via de regra, ela tem que ter um resumo, né, na forma de uma resenha, e essa resenha precisa ser homologada pelo juiz. Em alguns lugares, como aqui em São Pedro de Alcântara, por exemplo, o nosso setor educacional da penitenciária faz a correção, faz esse trabalho de correção e devolve para o preso, e só depois de corrigida, ela vai para o juiz. E ele pode homologar em até 4 dias por mês de remissão por livro, né? E tem obras que são orientadas e determinadas por essa portaria, ou seja, o modo o juiz ordena, mas de uma maneira geral é dessa forma, e a biblioteca também é determinada pelo Poder Judiciário. Secretário, só uma curiosidade. Nessa questão de leitura, claro, o preso ele pode ter remido a sua pena 4 dias... Até 4 dias. Até 4 dias por mês. Mas em Santa Catarina ele tem acesso aos livros, ele tem acesso... A maioria das unidades prisionais tem biblioteca. Isso é uma coisa. Daí ele tem o acesso aos livros é livre. Isso. Agora, os livros da remissão são aqueles determinados pela autoridade judicial. Ele determina o título? O título de cada livro. A maioria deles começa com Crime e Castigo de Dostoiévski. Quase todos. E são 10 títulos, em média 10 a 12 títulos à disposição. O próximo assunto, facções. De fato, né, esse assunto, alguns anos atrás, era tratado de uma maneira mais discreta, né, mas não há como ser discreto, porque a ação das facções não é discreta, né. De fato, existe um movimento de organização em todo o Brasil. De um modo geral, existe uma facção majoritária no país, que é a facção de São Paulo, seguida por uma outra facção que é do Rio de Janeiro. E essas facções acabam orientando uma espécie de confederações no Brasil. Quem está de um lado está contra o outro. Isso gera esses massacres, os que ocorreram no norte e nordeste do país no ano passado e no ano anterior, todos têm relação com essa disputa de poder. E todas têm relação com questão econômica. As organizações criminosas, elas trabalham por recursos. O Ministério Público de São Paulo fez um levantamento sobre a facção de São Paulo e chegou à conclusão de que ela está entre as 120 maiores organizações do Brasil, em função do que arrecada, né, por meio de extorsão, por meio de uma série de ações que são próprias da facção.
Então, por isso elas são mais violentas, porque o objetivo dela não é ter poder por conta do crime, ela quer ter poder econômico. E o poder econômico é muito mais atroz, muito mais violento do que qualquer outro tipo de crime que nós acontecíamos. Eu estou no sistema há 30 anos. A gente consegue perceber, quando entrou o primeiro sequestrador, que mudou. Quando eu entrei na cadeia, nós tínhamos homicidas, a grande maioria. Nós tínhamos um barbeiro na penitenciária da capital, que era um homicida lá de Chapecó, que cortava o cabelo dos agentes. Essa situação a gente não imagina, mas hoje, de forma alguma. Tinha um barbeiro só para atender a gente. Por conta da característica, mudou completamente. Depois que entrou o sequestrador, depois que entrou o traficante, as mudanças foram perceptíveis. Agora, elas foram gritantes quando as organizações surgiram, quando as organizações criminosas surgiram, por conta do poder de articulação, do poder econômico, do poder de subversão. E isso é fato. E digo aqui com toda tranquilidade para o senhor. Tive a oportunidade de dizer em outros espaços. As Forças Armadas do nosso país estão atuando no lado errado do Brasil. Estão atuando na faixa leste. Elas deveriam estar atuando na faixa oeste e na calha norte, que é por onde entram armas e drogas. Então, esse corredor está completamente livre no país. O espólio das Farc corre no Rio Solimões com tranquilidade. Nem todos se converteram a um partido político. Nem todas as armas foram depostas. Muitas pessoas colocaram seus serviços à disposição de outras organizações, assim como as armas não foram depostas. Estão entrando, essa quantidade de armas que são apreendidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, são para formar verdadeiros exércitos. Elas têm essa origem. Então, de uma maneira geral, hoje, nós ainda não edificamos um muro que possa impedir a entrada de armas e drogas no Brasil. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos poder visualizar o mínimo de política que enfrente as organizações criminosas como elas precisam ser enfrentadas. Os estados, com o que têm à disposição, sozinhos não fazem conta. Nós precisamos que as Forças Armadas, que as Forças Federais se engajem nessa ação de fechamento das fronteiras na faixa oeste do Brasil e na calha norte. Então, elas existem, estão aí, estão trabalhando e vão dar muito mais trabalho do que dão hoje no futuro muito próximo. Presos provisórios. Aí existe até uma relação com isso. Essa quantidade de presos provisórios no nosso estado, e em torno de 26%, é uma das menores taxas do Brasil, ou seja, o dobro. Manaus, há um ano atrás, não sei lhe dizer agora, há um ano atrás, Manaus tinha exatamente o contrário. Tinha mais de 70% de presos provisórios, em detrimento a 30% de presos condenados. E esse tipo de coisa faz com que a gente coloque para dentro do sistema prisional pessoas presas pela primeira vez. E as pessoas presas pela primeira vez, se não forem crimes graves contra a vida, é um erro colocá-las para dentro do sistema prisional por crimes contra o patrimônio, crimes de menor potencial ofensivo, como são tratados pela lei. Esses deveriam ter medida alternativa ou uso de tornozeleira. E não entrarem, porque hoje nós estamos abastecendo as organizações criminosas com recursos humanos, da forma como se prende. Falo isso no Brasil. O nosso Estado, de uma maneira geral, prende bem, o nosso judiciário condena bem, e quando está condenado não há o que se questionar. Mas nós precisamos melhorar, a gente precisa diminuir a porta de entrada. A porta de entrada foi muito alargada nos últimos anos, de entrada de presos no sistema. E esse encarceramento tem provocado a entrada de pessoas no sistema que poderiam não ter contato com organizações criminosas, se elas não fossem de imediato enviadas para o sistema prisional. Falo isso apenas nos casos de crime de menor potencial ofensivo, que cada vez que a gente se manifesta nesse sentido, sofre muita crítica, por conta de que a maioria das pessoas pensa assim, que tem que prender. Mas a gente tem que prender com melhor qualidade, com uma outra forma e levando em consideração penas alternativas. Também lembro que a Secretaria mantém hoje um programa de penas alternativas, criada em 2012, implementada ainda na gestão da Secretaria Ada. E nessa central de penas e medidas alternativas, são pessoas que não entram no sistema. Quando elas chegam ali na audiência de custódia, ou no primeiro momento que têm um contato com o juiz, e elas não são presas de imediato, elas podem ser submetidas a uma prisão, a uma pena alternativa, trabalho comunitário via de regra. E essa central de penas já processou mais de 30 mil atendimentos nesses últimos anos, de 2012 para cá. De maneira que e essas pessoas não reincidem, elas não voltam a cometer o mesmo crime. Há uma questão de acuidade muito grande por parte de quem é submetido a uma pena alternativa, a despeito de que as pessoas pensam de que não é uma pena. Ela é uma pena, só que ela é alternativa.
A assistência à saúde, ela se dá por meio... a gente tem aí, desde 2003, portarias interministeriais organizando assistência à saúde, né? Nós tivemos a portaria 1777, de 2003, que foi substituída pelo PNASP. O PNASP é a Política Nacional de Saúde, de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Presa. Ela foi instituída pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Justiça, hoje, agora, Ministério Extraordinário da Segurança Pública, e ela conta o preso na cidade como morador daquela cidade. Então, aquele preso naquela cidade, o município recebe um valor, um percentual, pelo PNASP, ou seja, ele tem atenção básica à saúde no mesmo modo do SUS. O que, via de regras, as prefeituras acabam adotando, elas contratam uma equipe multidisciplinar, nós construímos a unidade de saúde e existe ainda uma cesta básica farmacêutica ofertada pelo Ministério da Saúde, que ela é dividida para as cidades de acordo com a população demograficamente reconhecida. Então, essa cidade, vou usar o caso de São Cristóvão do Sul. São Cristóvão do Sul tem aproximadamente 30% da sua população presa. A penitenciária num distrito, São Cristóvão era distrito de curitibanos, e isso fez com que, no início, a prefeita ficasse muito preocupada com a questão dos custos. E nós procuramos essa solução no Ministério da Justiça e da Saúde, e hoje ela não tem, não dá para dizer que ela tem lucro, mas ela recebe além do Ministério da Saúde para pagar uma equipe multidisciplinar de 11 pessoas e a cesta básica farmacêutica. E a portaria ainda prevê que o excesso, por exemplo, tendo a equipe dando conta do atendimento de 100% da população prisional e a cesta básica farmacêutica atendendo tudo que a população prisional precisa, esse recurso ainda pode ser usado pelo município no atendimento das suas demandas. O que tem que deixar claro é que esse recurso, esse recurso de uma maneira geral, tanto financeiro, humano e material, ele não é retirado, ele não é subtraído da prefeitura de nenhuma atenção básica já existente. Ele é acrescentado por conta da população prisional. Ou seja, a prefeitura não tira ninguém. E uma coisa que sempre acontece, e isso aconteceu na audiência pública, é de que a gente constrói os presídios e o preso acaba tendo... Foi na audiência pública de São Bento do Sul, estou confundindo as audiências públicas. O preso acaba tendo atendimento prioritário. Primeiro que 90% do atendimento da população prisional é de atenção básica. 10% sobem para diagnóstico de média e alta complexidade. E aí, quando é média complexidade, precisa ser atendido em uma unidade de saúde ou no hospital. Quando a gente chega nesse local, a consulta, esse procedimento, ele já está agendado. E, normalmente, as pessoas que estão no hospital preferem fazer o atendimento já de imediato, dando a ideia de que essa pessoa fura a fila, mas, na verdade, já está marcado. O que a gente não faz é deixar o preso sentado na fila de espera, algemado, junto com as outras pessoas, por constrangimento a ele mesmo e também por segurança da maioria das pessoas que não reage bem com isso. Então, ele acaba entrando para a unidade e faz o procedimento que já está previamente agendado. E esse é um outro mito de que ele acaba furando fila. Então, a assistência à saúde ela é integral e é nos moldes do SUS e não há nenhum prejuízo às prefeituras. Assassinatos. Nós tivemos 41 mortes violentas, todas elas sob investigação em 2017. A maioria delas é apresentada como suicídio, mas na medida em que os inquéritos vão se finalizando, as investigações vão sendo realizadas, a gente sabe que ele não foi um suicídio, ele foi suicidado, né, em função de alguma situação de... olha, tem de tudo, desde olhar para a mulher de outro na visita, até uma questão de facção criminosa. Tudo isso acontece no sistema. E como é que a gente vai poder resolver? A gente tem uma população aí de quase 21 mil pessoas recolhidas. Eles estão divididos com menos de 4 mil celas no Estado. Então, dessa maneira, nós sempre vamos ter grupos entre 5 e 8 pessoas na mesma cela. E uma pessoa, ou 2, ou 3, ou 4, se tomarem a decisão de matar alguém à noite, vão fazê-lo, inclusive, em silêncio, sem que a gente consiga evitar. Na verdade, a morte violenta dentro das unidades prisionais raramente acontece num lugar coletivo, onde tem uma câmera, onde tem alguém vigiando. Ela acontece normalmente de manhã, quando se vai dar o café, alguém não acorda. E isso tem acontecido. E isso era um fato que tinha sido bastante resolvido no sistema nos últimos anos e que ele foi sendo asseverado por conta, na medida em que as organizações estão se instalando no Estado.
né? Nós tivemos a identificação, inclusive, de outras 2 organizações criminosas se instalando no Estado nesses últimos 6 meses. O diagnóstico já está feito, já está lá. Agora já há reconhecimento por parte das organizações de inteligência sobre essas novas organizações. De maneira que sempre há um cenário de disputa, deputado. Então, é complicado de conseguir resolver isso, porque ela pode acontecer a qualquer momento, num lugar onde a gente não está conseguindo ver, que é dentro de uma cela, em que a gente, via de regra, não pode colocar uma câmera. Auxílio reclusão. Esse é um dos maiores mitos que existe, né? Nós temos hoje aproximadamente 2% apenas de 20 mil presos que recebem um auxílio reclusão. E ele nada tem a ver com o fato de estar preso. Claro, evidentemente, só recebe se estiver preso, mas não é por conta dessa situação. É porque quando, no momento da prisão, ele tinha um trabalho de carteira assinada, fazendo pelo menos 24 recolhimentos anteriores. Da mesma forma como alguém recebe um auxílio saúde. E isso não dura o tempo inteiro em que ele está preso. Depende do registro, da quantidade de recebimentos. Há um cálculo que o próprio INSS é que faz. Mas é fato, e hoje a gente não chega a 2% dos presos no último levantamento que fizemos. Então, é um grande mito, já respondi isso inúmeras vezes, todo mundo pergunta se nós pagamos um salário mínimo para todos os presos no Estado. Não pagamos. Assistência ao egresso. A assistência ao egresso no Estado, qual foi a opção que nós fizemos lá em 2011? Ou nós criaríamos uma política de atenção a quem sai do sistema, uma política assistencial, ou nós teríamos energia, recurso e efetivo para dar conta de uma política dentro do sistema, para que quando ele saísse tivesse melhores condições. Então, nós optamos, lá em 2011, pela capacitação profissional, e aí a quantidade de cursos do PROCAP e do PRONATEC, pela atividade laboral e pela atividade educacional enquanto ele está preso, como estratégia para que ele tenha um melhor período de egresso no sistema. As políticas de egresso, via de regra, num país, não tem nenhum tipo de recurso federal, como existem em outras áreas, no próprio PROCAP e PRONATEC, e essa foi a opção que nós fizemos nesse momento. Se tivéssemos que, para frente, planejar incluir uma outra política de assistência, ela seria de assistência ao egresso, por conta dessa opção que nós fizemos de investir enquanto ele está preso.